Bem, gente, como o Paulo ele começou, vocês já entenderam tudo lá que Paulo explicou, na verdade? É ou não é? Todo mundo. Ontem, na aula de Paulo, ele estava falando justamente da parte dos gases perfeitos, né? Até chegar em gases reais. Hein, Carioca? Qual é a fórmula dos gases perfeitos? Carioca, cadê você? Apostaram até R$ 200 se tinha estendido ou não. Eita. Tô perguntando, rapaz. Apostaram, ninguém aceitou, porque Ó, ninguém entendeu. todo mundo, se fosse esculhambação, todo mundo lembrava. Então a fórmula dos gases perfeitos é PV é igual a NRT. Certo? É isso, Lisandro? Aí, todo mundo já decorou. Agora todo mundo sabe a fórmula dos gases perfeitos. Mas nem tudo na vida é perfeito assim como eu. Então, vamos estudar a realidade. A perfeição fica na teoria. Vamos estudar agora a pura realidade. Né? Para isso, a gente vai precisar da equação de Van der Waals. Van der Waals. O único Waals que eu conhecia era aquele preto que ardia a boca pra caramba. Era o que eu conhecia, né? Então, você tem a equação de Van der Waals aí. Antes, tinha falado o quê? Lá nos perfeitos, tinha os virais, né? Que Paulo falou. Então, ali tinha uma fórmula de somatória, coeficiente sobre o volume molar, o segundo coeficiente C sobre o volume molar ao quadrado, aí sim, e assim ia. Até eu tinha uma equação, ia tirando os coeficientes à medida do gás, né? Então, para definição, na análise científica de um problema, deve-se construir um modelo a partir de modelos já existentes ou através da concepção de novos. Ou você melhora algo que já está pronto, ou você cria um novo. É isso que está tentando dizer, certo? Ou você melhora ou faz um novo. Se você vai fazer um pior, então aí você tem que fazer igual a Mano Nogueira dizia, é melhor copiar o bom do que inventar o ruim. Então, por isso que a gente utiliza a equação dele. Van der Waals definiu duas constantes, né? A e B, dois valores que não mudavam. Como as moléculas possuem volume, considerou-se que um volume teórico, o volume que na teoria, né? Nossa, quem foi? O volume na teoria ele é o volume menos NB, né? É o volume ocupado pelas próprias moléculas, o NB. É o mol multiplicado pelo coeficiente B. B é como se fosse você retirasse das lacunas. Porque você lembra daquela estrutura cristalina que a gente estudou lá no CQMM? Você via que tinha as moléculas ali, né? CFC, CCC, tal. Você via na estrutura que ficavam umas partes, umas lacunas, não é? Não ficavam umas lacuninhas ali, uns buraquinhos ali? Não tinha aquilo ali? Todo mundo lembra essa parte, gente? Não me faça acreditar, não. Cadê Heitor? Heitor não está aí hoje, não. Cadê Mário Vinícius? Então, esse coeficientezinho aí
é justamente aquela tirando a diferença, né? Então, vai depender do número de mols que eu tenho ali e aquela diferençazinha ali dentro. Então, ali seria o volume ocupado pelas moléculas, né? Sem contar o volume vazio. Hoje a internet está ruim para todo mundo. Aqui passou mais ou menos uns 3 a 4 minutos para, né, conectar. E minha internet não é ruim. Mas hoje caiu o Mundial, o WhatsApp, caiu tudo aí. Caiu Vivo, Fibra, não sei o quê. Oi. Eu tô escutando o professor, mas não tô vendo nada, tá tudo preto aqui. Oi. Vocês estão vendo o slide, não? Não, deve ser internet, hein? Tá bugando. Eu vou reiniciar aqui de novo pra ver. Deve ser isso aqui só. Mas o Porque eu resto do entrei. pessoal está vendo aí, né? Acho que sim. Ah, agora decorou, né, Alessandra? Sei, né? A ciência é assim mesmo. Cientistas, para memorizar, utilizam-se métodos exclusos ou não. Lisandra, compre o microfone, Lisandra. E se você não quer falar, porque você fica gaguejando, não acerta falar meu nome. Professor, tal, essas coisas. Isso aí. Então, gente, tem esse volume aí, ó, ocupado pelas próprias moléculas, né? Então, vai abater esse que está aí. Então, vamos lá. Além disso, a pressão do gás depende da frequência das colisões com as paredes e da força de cada colisão. Elas estão colidindo ali, né? Vai depender. Perceba uma coisa bem interessante. Quanto maior a quantidade de moléculas, menor serão as forças atrativas. Ou seja, as moléculas já estão pegadinhas ali. Então, não tem nem aquela coisa de chamar, venha gata, encoste aqui, os opostos se atrai e tal, venha. Então, tem essa coisa aí, essa moral que dá aí, né? De se aproximar. Então, se você está todo apertadinho, não tem nem como puxar mais nada, já está tudo ali agregado. Então, você tem a maior quantidade de molécula, vai estar apertado. Se é menor quantidade de molécula, você está no espaço folgado, relaxado, está viajando. Então, as colisões ali, ó, a força entre as moléculas, né, a atração, ela vai ser maior quando eu tenho a parte mais solta ali. Deixa eu só consertar um fio aqui, peraí. Pronto, gente. O fio estava no microfone aqui. Então, outra coisa. A pressão é reduzida proporcionalmente ao quadrado da concentração molar, certo? A pressão, ela é proporcional ao quadrado da concentração molar. Então, a concentração molar ao quadrado. Sendo A uma constante para cada gás. Cada gás ele vai ter esse coeficiente aí, essa constante. Isso aí já é um valor calculado, a gente vai estar vendo na tabela, tanto o coeficiente A e B, para cada uma dos gases, certo? Então, A é a constante e N sobre V. O que é N sobre V? Alguém sabe? Pode não saber, mas pode saber. Faço a mínima ideia. Então não assistiu a aula de ontem. Faltou a aula ontem. Foi. Eu assisti a aula de ontem, professor. Não foi com o senhor, não. Hã? Não foi com o senhor, não. Eu assisti a aula ontem, sim. Então, mas eu também sei o que aconteceu na aula de ontem. Você viu sim. Compressibilidade na aula de ontem. Você não sabe N sobre V, mas você sabe V sobre N. Eu vi tanta coisa, eu vi N sobre V, vi o V sobre N, vi o 2 sobre o A sobre 2, aí embaraçou tudo, meu irmão. Rapaz, você toma um suco assim para relaxar, rapaz. Você está muito coisado. Professor, o único suco que relaxa nesse período é um suco, sabe?
assim, aqueles números da Mega Sena para o cara jogar lá, eu duvido o cara não aprender ligeirinho. O cara passa 24 horas dentro da Agis, tá entendendo? Ele ganha na Mega Sena, vai para lá, dormir lá, leva um colchão e dorme nele e sai de lá engenheiro no outro dia. Mas se eu ganhasse aqueles prêmios grandes, sabe o que eu ia fazer? Eu ia vender picolé. Eu também vendia, com o maior prazer. Eu ia vender picolé, não queria nem mais ser professor. Eu vendia com o Porque eu maior ia prazer. comprar a fábrica da Maguari, que bom. Eu não ia nem vender picolé. Eu não ia nem vender picolé, ia dar picolé, rapaz. Então, gente, ó, na verdade, compressibilidade, vocês viram V sobre N, certo? Que é o volume molar. Então, N sobre V é o inverso do volume molar, certo? Então, é o mesmo que 1 sobre VM. Isso aqui, né? N sobre V é o mesmo que 1 sobre VM, que é o volume molar. Se você voltar aqui, ó, eu estou com os slides. Posso lhe interromper só dois segundinhos, antes que o senhor conclua aí? A gente viu essa aula ontem. Aqui, ó. Só para concluir, ó. A razão entre o volume molar medido, ó, é o mesmo que o volume molar de um gás perfeito na mesma temperatura e pressão. Aqui, ó. Volume molar, V sobre N. É fator de compressibilidade aqui, ó. Vocês estudaram nos gases reais. Então, V sobre N. Então, se isso aqui é V sobre N, se eu inverter, vai ser 1 sobre VM. Sempre que você inverte uma fração, fica 1 sobre o que estava aqui na frente. Então, VM não é V sobre N. Então, se eu fizer o contrário, é 1 sobre isso aqui, ó. Então, vai ser 1 sobre VM. Pode falar, José. Não, eu estou dizendo ontem, na aula, quando começa a fazer uma coisa que a gente vai pegando, sabe, no início, assim, alguma coisinha, daqui a pouco essas letras aí já entra outras letras pelo meio, e entra tanta equação, isso e aquilo, que não sei o que, pronto. Aí acaba a gente não entendendo nada. Ninguém entendeu nada. Imagine uma sapata que você tem que fazer, tem 4 coeficientes ali que você precisa saber. Por isso que existe Excel para o engenheiro. O engenheiro ele vai botar cada coeficiente, por isso que tem as tabelas, tem os coeficientes. É o que eu falei para Jonathan no começo aí, quando ele entrou. Hoje, na engenharia, muita coisa se faz porque alguém já deixou a conta pronta, já deixou a fórmula pronta. Mas a parte mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Oi? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se tiver num local onde que não tenha o Excel para a gente fazer um cálculo desse, não tem que se lascar na mão? O braço. Entendeu? Mas aí é o quê? Você vai ter que ir para a ponta do lápis. Digamos, você é um eletricista. Você sai para trabalhar e não leva alicate. Você vai fazer o quê? Nada. Então. Nada. Você é um motoboy. Você é um motoboy, não cuida da moto. A moto deixa lá cair nos pedaços, aí bate o motor. Você vai trabalhar como? Leva nas costas. O engenheiro tem que andar com kit engenheiro, ó. Chapéuzinho, né? Para o tijolo não cair da cabeça. Chega uma hora que ele prancheta. Antigamente, os engenheiros usavam prancheta, era no braço, filho. Não tinha calculadora científica, não, ó. Era na continha, anotando cada valor. Justamente. Há um tempo atrás, eu andava com o escritório dentro do carro. Era assim. Era o escritório e o guarda-roupa. Eu morava dentro do carro, praticamente. Então, todo canto que ia era desse jeito. Imagine hoje, se o cara tiver uma construtorazinha e ele viaja daqui para ali, ele vai ter que andar com todos os aparatos dele dentro do carro, tá entendendo? Quer dizer, vai ter que andar com um caminhão baú direto? Não. Hoje, graças à tecnologia, eu vou mostrar para vocês aqui. O engenheiro só precisa ter um bom notebook, certo? Um bom notebook ele consegue. Ele vai ter que ter uma trena. Se o estiver lá dentro da Amazônia, dentro do mato lá e não tiver como usar o notebook, tem que fazer um negócio na ponta do lápis. Isso. Mas para ele entrar lá na Amazônia, ele precisou ou ir de carro, ou de avião, ou de... Ele chegou de alguma forma lá. Digamos que o professor esteja lá e tem que fazer um cálculo de uma sapata imediatamente, não dá tempo de buscar o computador, tem que fazer aqui e concretar agora. Faz no braço. Por isso que o kit engenheiro tem a prancheta. Uma prancheta, a caneta é uma calculadora daquela solar, que não precisa nem de bateria.
Tá, beleza. Não vou discutir mais, não. Na verdade, Pois o que eu tem estou um falando... programa que faz automaticamente os cálculos. Exatamente. Tem os programas que fazem automaticamente. O que eu estou tentando dizer, que a parte pior já fizeram. Hoje em dia, já faz. Hoje você usa programas que ele já faz correção na estrutura. Ele já diz, isso aqui vai entrar em choque a hidráulica com a elétrica. Isso aqui eu ia dizer um negócio aqui, mas eu não vou dizer. Primeiro, porque a aula é gravada. E segundo, que eu só poderia dizer isso eu e o professor, entendeu? É uma coisa assim que não é sacanagem, não. Tá entendendo? É realidade mesmo. Não, é a realidade. Assim, é o que eu falei para Jonathan, uma coisa, mas se eu Josenildo, no começo, eu falei uma coisa para Jonathan interessante. Preste bem atenção. Cada um sabe o que está fazendo nas suas condições de vida, de estrutura e tudo mais. Mas, se você quer fazer engenharia para só construir casa, assinar obra e você vai viver bem assim, tudo bem. Só que tem aquelas pessoas, como o professor Wilson dizia, o aluno que quiser se especializar em cálculo estrutural, em toda essa parte, que ele daria uma grande força para isso. Porque muitas coisas hoje tem alguém que vai lá fazer o cálculo estrutural, já entrega para o engenheiro pronto. Então, muitas construtoras não têm, é outra pessoa que faz as contas. Então, se ele quer ser aquele engenheiro para aquilo, ele vai ser. Mas se ele quiser ser um engenheiro para construir uma ponte dessa aqui, ó, ele vai ter que saber fazer o conhecimento, conhecer material, conhecer a resistência, saber a pressão, quanto suporta, quanto debaixo d'água vai ter de empuxo para tentar levantar a sapata, vai ter que calcular esse empuxo que puxa a ponte, né? Ou que afunda, o tipo de solo, análise química do solo. Então, isso aí é o lado que cada um quer, certo? O cara pode ser um pescador e ficar com um barquinho, mas o cara pode comprar um barco grande e usar redes e com sonar para ver onde está o cardume. Então, a escolha é de cada um, Jodanilton. Não é isso, entendeu? Professor, eu não tinha lhe falado isso ainda não, mas como é que o senhor sabia que era isso? Ô, professor, fora que na engenharia civil, assim como qualquer outra profissão, tem várias áreas, abrange várias áreas, não uma só. Então, por exemplo, uma ponte dessa daí não é só um engenheiro, são vários e vários e vários e vários. Então, cada um vai optar por se direcionar para uma área, atuar de alguma forma, que outro pode ser totalmente diverso, entendeu? Então, claro, cada um faz. Por exemplo, tem profissão aí que o cara fica trancado dentro de casa, o cara um engenheiro, né, que, digamos... É aquela coisa, tem um cara de campo e um cara de escritório. Um engenheiro da computação. Exatamente isso daí que o rapaz falou. Eu conheço dois amigos que são engenheiros. De campo e engenheiro de escritório. Totalmente distintos. Não faz nada, só assina. Tipo, os outros fazem tudo, ele só vai lá e assina. E outro que está viajando o Brasil todo, fazendo uma obra em tudo que é canto do Brasil. Ele vai na obra, ele vistoria, faz tudo. E já o outro fica em casa, só recebendo dinheiro e assinando para o povo. Então, gente, é isso que acontece. A escolha, aí quem vai fazer é cada um. Só que a universidade ela tem que lhe dar ferramenta para você ser qualquer um dos dois, ou qualquer um dos três, ou as outras coisas. O cara faz medicina. Aí o cara depois pode ser neurologista, o cara pode ser pediatra, o cara pode ser clínico, né? O cara pode ser... Um cara para fazer medicina e ser advogado? Pois é. Tem gosto para tudo. Não, como eu estava lhe dizendo, era justamente isso aí que eu ia comentar. Tá entendendo? Mas é isso. Era justamente isso. Mas eu tenho que dar ferramentas, eu sou professor de engenharia. Eu tenho que lhe dar ferramentas para... Você não faz o cálculo estrutural, outro cara faz, mas pelo menos você sabe se ele usou os coeficientes certos, tal, lá. Tem que ter pelo menos uma noção. Uma noção. Aí fala assim, você fez a conta aqui, mas o coeficiente aqui do aço
Nesse aqui não, você errou. Então, conserte as contas aí. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando você estuda na escola, você faz física, química, biologia, matemática, né? História, geografia. Muita gente vai se especializar, o cara vai ser engenheiro de Minas, o cara vai olhar relevo, vai olhar pedra, vai fazer tudo isso. Então, vai envolver biologia e geografia. Então, ele vai expandir aquele repositório de informação, de conhecimento que ele adquiriu e vai ramificar para aquela área. Assim como quem fez matemática pode cair e ramificar para engenharia. É isso que a faculdade faz, entendeu, José? Vou contar um caso rapidinho aqui que aconteceu agora, não tem muito tempo, não. Tem um prédio, um arranha-céu nos Estados Unidos, que parece que era o mais alto, não sei, parece que foi nos Estados Unidos, era o mais alto que tinha construído até aquele momento. E teve uma aluna que ela estava concluindo o curso de engenharia, a faculdade de engenharia, ela era aluna ainda, né? E esse escritório de cálculo estrutural, que tinha feito o cálculo desse prédio, ela acabou encontrando um erro. Me parece que o prédio já tinha inaugurado 10 anos depois. Ela ligou para esse escritório, né, e fez um questionamento. E quando o dono da empresa foi olhar, ele mesmo, que era o melhor que tinha no momento, ele errou o cálculo. E aí depois ele teve que chamar o pessoal novamente, os donos do prédio, o consórcio, que era dono do prédio, né, para poder fazer um melhoramento e fazer uma reestrutura fazer um reforço, né? Reforço na estrutura. Isso. Entendeu? Foi um negócio interessante. Eu assisti outro dia. Se alguém quiser ir depois acessar a internet. Existe muito documentário, muita coisa boa. Você vê que tem construções que os caras demoram 5, 6 anos, né? Principalmente ali no Japão, quando o Japão foi evoluindo nessa parte de tecnologia e engenharia, para você ver como liderava, né? Então, tudo vai depender do investimento, certo, gente? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, o que acontece é justamente o que eu tinha mostrado para vocês. O N sobre V é o mesmo que 1 sobre VM, porque a gente depois vai usar essa substituição aqui, certo? Então, lá vocês viram a equação virial. Vocês estudaram lá antes com o Paulo. A equação que depende de uma série de testes para determinar seus coeficientes. Então, você tem a equação dos gases, né? Perfeitos, PV, NRT. E aqui tinha esse coeficiente. Se eu indicar tudo aqui desse zero, essas contas aqui, o B e o C tal fosse zero, o gás seria perfeito. Certo? Se B, C, né? A partir de B desse zero, não precisava nem calcular C. Então, seria o gás perfeito. Mas é B sobre VM. Então, à medida, eu já falei isso para vocês, à medida que o denominador cresce, esse número se aproxima de zero. A soma desse cara aqui, a somatória, o limite dessa soma aqui, vai se aproximar de zero. Então, aproximando de zero, então, isso tudo aqui, essa soma depois do 1 dá zero. Se eu multiplicar 1 por isso, vai ficar a equação dos gases perfeitos, certo? Então, mas qualquer coeficiente que eu adicionar aqui no 1, né? Qualquer coeficiente que eu adiciono aqui, 0,0 alguma coisa, então não vai ficar tão perfeito assim. Ele vai dar uma sobra, uma falta de volume. Isso aí vai depender de como dê esse coeficiente aqui. Só que Van House ele fez uma fórmula aproximada para achar. Ela é mais simples, porque ela só usa duas constantes, o Azinho aqui e o Bzinho, que é as duas constantes, certo? Ele faz substituição. A pressão é calculada por essa fórmula aqui. A pressão mais esse coeficiente aqui, certo? E o volume real é V menos esse, que a gente já falou lá. E a pressão está aqui, certo? Então, em cima disso, ele troca o P
vai ser calculado por isso, e o V real vai ser esse aqui. Certo? Então, é uma equação mais simples, menos precisa para determinar o comportamento dos gases, mas ela é mais fácil de calcular do que com essas aqui, que você ia ter que achar coeficiente por coeficiente. Para achar esses coeficientes, lembra os gráficos que Paulo apresentou? Ó, você via, eles iam fazendo funções e eles iam determinando cada coeficientezinho ali que ia ter para aquela função. Então, a equação de Van der Waals fica assim, ó. Ele pegou aqui e só fez o que estava multiplicando, passou dividindo, certo? Aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Ele passou, que estava multiplicando, passou dividindo, deixou só o P aqui, ó. A pressão. Tá, o P estava sendo multiplicado por esse cara, então ficou isso aqui. É aquilo que eu falei para vocês. Opa. Eu vou parar aqui, eu vou explicar aqui como é que ele fez essa conta aqui. Muita gente se passa nessa conta. Nas deduções de fórmula. Eu gosto de mostrar de onde veio a ideia. Então, vou abrir aqui. Abrir o whiteboard. Aqui, vou trazer ela para cá. Aí, o que acontece com essa fórmulazinha aqui? Ó, perceba uma coisa. Em cima disso aqui, eu vou tirar uma ideia bem legal aqui. Está dizendo que a internet está instável aqui. Toda hora aparece uma mensagenzinha. Gente, se eu pegar aqui meu P, eu quero... qual a letra que está faltando em relação ao de cima aqui, o de baixo? Qual a letra que está faltando? O N. O N. Então, é uma coisa que na matemática chama colocar N em evidência, certo? Deixa eu apagar isso aqui, tá feinho. Colocar o N em evidência. Então, eu tenho P, a cabeçuda na mão, Ctrl Z. Aqui, você tem P é igual a... Eu vou colocar o N em evidência. Então, aqui vai sobrar o quê? RT, né? Se eu colocar N em evidência aqui, o que é que vai... O que é que fica aqui? No primeiro, no V aqui. O que é que fica? Concorda comigo que fica V sobre N? Se eu puxar esse N em evidência? Evidenciar é uma coisa que você puxa, se multiplicar tem que voltar para o que estava antes, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 12, um exemplo, ó. 12 x ao cubo mais 8 x ao quadrado. Então, ó, quem está tanto em um como o outro aqui, ó, certo? Quem está tanto em um como o outro, você pode simplificar o 12 e o 8, certo? O 12 eu posso escrever 4 vezes 3, não posso? X ao cubo.
E o 8 eu posso escrever 4 vezes 2. X ao quadrado. Não posso? Isso aqui eu também posso escrever como 4 vezes 3, x ao quadrado vezes x. Mais 4 vezes 2, x ao quadrado. Eu estou quebrando os fatores. Então, nesse número aqui, certo, gente? Aqui, certo? Qual é o número que aparece aqui? Você olhando aqui, nela toda bem quebradinha. Qual é o número que aparece tanto de um lado como de outro? As coisas que aparecem tanto de um lado como de outro. 24. Não. Professor? Eu vou lhe dar um óculos novo, José. Por que tem que mudar? Por que tem que fazer? Aí, no caso, o senhor está simplificando, é? Eu estou fazendo a conta mais para frente ficar fácil para você. Mas porque... o mais fácil não é em cima, esse 12x ao cubo e tal, tá pronto. Tá uma conta pequena, aí a gente calcula, já bota ali na frente o resultado. Beleza, é fácil calcular x ao cubo, né? Eu vou lhe dar 513. Eleva ao cubo aí, amigo. 513. Eu tô com a calculadora na mão, não dá certo, aí calcula... Mas você tá lá na Amazônia, dentro, trancado, e precisa calcular a sapata. Jogou feitiço para mim, né? É porque eu tô perguntando, porque isso na realidade, assim, confunde muito a cabeça da gente, rapaz. Não confunde, sabe que isso era informação, é a informação que você tem, né? Preste bem atenção. Uma coisa na simplificação matemática, eu não queria fugir aqui, mas você puxou. Você tem aqui, ó, 18 vezes 15 vezes 24 sobre 5 vezes 8 vezes 9. Responda aí para mim, José Nilton. Quanto dá isso aí? Ave Maria, professor. Hã? Viu? Não, prossiga. Continue, que é para poder entender. Agora, se eu escrevesse, quem é 18? 18 eu sei que é 9 vezes 2. A minha cabeça pensa o que vai facilitar para mim. Se eu sei que se tem um número em cima igual de baixo, eu passo a régua nela, ó, meto a foice. Certo? Eu sei que 15 é 5 vezes 3. Eu faço aparecer algo que já está aparecendo. E 24 é 8 vezes 3. Tudo isso aqui sobre 5 vezes 8 vezes 9. Esse 9 daqui, tchau com esse. Esse 5 daqui, pau com esse. Esse 8 daqui, pau com esse. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Olha que coisa linda de mamãe. Olha como minha conta ficou fácil. Só painho que faz essas coisas. Então, a dedução matemática, ela é para fazer você gastar menos neurônio. Entendeu? Esse é o truque. É você também ter a informação das multiplicações. Você tem certeza que é para gastar menos neurônio? Na verdade, você economiza neurônio. Você, a pessoa que é casado, tem que economizar neurônio. Imagina o cara esquecer uma informação que a mulher deu ali, tá lascado. Eu já contei a história que minha esposa foi, chegou em casa assim com o cabelo assim jogando, ó, para lá e para cá. Ela foi no salão e voltou. Eu falei, tá com torcicolo, Ana? Rapaz, pense na encrenca que eu arranjei. A mulher falou assim, meu Deus, eu tô me sentindo invisível. Você não me vê? Eu falei, o que foi, minha filha? Eu cortei o cabelo. Não viu que ajeitar o cabelo. Joga no cabelo. Eu cortei o cabelo. Eu cortei o cabelo e dei umas lavadas aqui e tal.
Aí eu falei assim, minha filha, e como é que eu ia saber que tu cortou 2 milímetros de cabelo? Eu nem medi. Aí foi pro quarto chorando. Aí o homem já perde, a mente já começa a apertar. Não consegue, não sabe mais o que fazer. Aí o que é que eu como bom cristão, fui orar e falei, Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Aí Deus, né, o Espírito Santo, todo carinho, chegou no meu coração e disse, você é burro, seu burro. Você é amigo do cabeleireiro, torcedor do Bahia, vai assistir jogo com você, você tem o telefone dele e não se informa. Você não se informa. Aí eu falei, valeu, Deus, valeu a dica. Aí outro dia ela foi pro salão. Aí eu liguei e falei, alô, Peron, o que a mulher fizer aí, antes de sair, ó, ela entrando no carro, você me liga automaticamente e me diz tudo que ela fez. Aí ele falou, beleza. Aí pensa quando a mulher chegou em casa, aí deu na primeira balançada, aí eu falei, nossa, esse corte em camada realçou seu rosto, viu? Você ficou mais bonita. Essa cauterização deixou seu cabelo num brilho. Esse corte tirando as pontas paridas aí foi maravilhoso. Que coisa boa. Eita, nesse dia, inauguração de cueca box, ó, da Lupo Zero. Só deu nós, papai. É? Tem certeza? Ou ela chegou o professor e disse, vem cá, você aprendesse com o quê? Quem foi que ele ensinou isso? Onde foi o cabaré que você andou? Você está aprendendo essas coisas. Isso funciona, rapaz. Então... Mulher, ela desconfia. A mulher vai andando e ela olha para a sombra, ela dá um pulo querendo bater na sombra, ela desconfia de tudo. Então, as contas, justamente, a fórmula pronta que você pega lá na engenharia é justamente para facilitar a sua vida. Então, nesse caso aqui, ó, eu quebrei uma estrutura. Você vê que na estrutura da química lá, o pessoal pegou um quadradinho dela ali, que é uma unidade de um mol ali daquela substância, dentro de um quadradinho daquele ali, e dali ele conseguiu filtrar toda a informação que podia. Se você perceber aqui, ó, o 4 está tanto aqui como aqui. Concorda comigo que o 4 está lá? Né? E aí, outra coisa que está tanto em um como em outro aqui. O que é? O x quadrado, não está? Não está tanto em um lado como de outro? Tá. Aí elimina esses, corta esses. Esses dois caras estão. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois caras e colocar em evidência. Ó. 4x quadrado. Coloquei em evidência. O que é que sobrou aqui para mim? Nessa primeira parte. Quem não entrou na conta? 3 vezes 3. Foi o... 3. Esses dois caras, não foi? É. O 3x. Certo? O 3x. Mais... Quem 2. Aqui não entrou na conta? O 2, não é isso? Foi. Mais 2. Aqui, se eu lhe der o número 5, se eu lhe dar 8 aqui, fica mais fácil eu fazer a conta com 8 aqui ou aqui. Perceba aqui, ó, 8 ao cubo, entendeu? 8 ao cubo vezes 12 mais, né? Então, você tem 8 ao cubo, se eu botar x igual a 8. 8 ao cubo vezes 12 e tal. Aqui, ó, 8 ao quadrado, 64 vezes 8. E aqui, ó, viu lá? Agora, vem aqui, ó. Se ligue. 8 vezes 3, 24, né? 24 mais 2, 26. Certo? Aí vai ser 26 vezes 8 ao quadrado, 64. 128, 256. Então, eu vou fazer 256 vezes 26, né? 8 vezes 3, 24, 26. Então, a conta aqui, para mim, vai ser mais simples do que aqui. Você está entendendo? Então, a simplificação é isso. Quando eu puxo isso aqui, ó, o N, eu posso puxar um que não aparece. Quando eu faço isso, ele tem que ir para o denominador, ele tem que dividir, porque quando eu multiplicar isso aqui, ó, ele vai poder cortar, que nem eu fiz aqui com o número. Ó. Cortar. Então, eu puxei o N aqui, como nessa letra aqui não tinha N,
Quando eu puxo ele, ele vem aqui para baixo, porque quando eu multiplicar esse, vai cortar com esse e vai continuar o meu V que eu tinha antes. Beleza? Então, continuando aqui, eu tenho menos. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Voltar aqui. Essa é a ideia da simplificação. Então, eu vou ter o quê? Menos. Quem? Aqui tinha N, né? Se eu tirei o N, só vai sobrar o quê? O B. Certo? Sobrou o B. Isso tudo aqui, né? Menos A. Lembra aquilo que eu falei? Que N sobre V é 1 sobre VM. É o inverso de VM. Certo? Que VM é V sobre N. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, ó, esse cara aqui, ó, esse N vai embora com esse, que é multiplicação. Lembra aquele mesmo corte que eu fiz lá? Então, eu vou ter o quê? Que P é igual a... Sobrou em cima o quê? RT. Embaixo, V sobre N menos B. Menos A vezes 1 ao quadrado é 1. Tranquilo? E VM ao quadrado vai ficar VM ao quadrado. Olha aqui a fórmula de onde foi deduzida, certo? Quando eu multiplico A vezes 1, vai dar A. Olha o VM aqui embaixo. Olha o VM aqui, né? Esse cara aqui, V sobre N, é justamente o meu VM. Não é isso? E esse cara aqui multiplicando dá isso. Então, essa é a dedução da fórmula. Pronto, ela chegou aqui. Mas digamos agora que eu quero saber o VM daqui a pouco, depois dos comerciais. Vamos voltar lá para nossa apostila. Eu estou mostrando só como a fórmula foi simplificada, certo? Ele simplificou a fórmula aí para só usar N uma única vez ali. Então, eu paro, aí eu vou aqui e volto para o nosso slide. Deduziu a fórmula da equação de Van der Waals aqui. Agora os parâmetros de Van der Waals. Lembra aquilo que eu falei? Que por Van der Waals ele usa dois coeficientes, o A e o B. O A é dado em litros ao quadrado vezes ATM por mol quadrado. E o B é litros por mol, certo? O B é o coeficiente de litro por mol. Cada mol disso, se fosse derretido e botasse no litro para medir, né? Cada mol dessa substância da amônia dá 0,037, né? Litros por mol. Então, agora já o coeficiente é 4,17. O oxigênio, né? É 1,4. O B é 0,039. O dióxido de carbono, alguém sabe a fórmula do dióxido de carbono? Para com isso, gente. Pelo amor de Deus, filhinho. Qual a fórmula do dióxido de carbono? Cadê a menina sem microfone, Lisandra? Se não fala, escreve. Estou com o chat aberto. Certo? O dióxido de carbono é o nosso querido CO2. Ó, se ligue. O A dele é quanto? 3,59. E o B, 0,043. Lembrando que esses números quebrados, gente, sempre em algumas tabelas o número vai estar bem maior. Ele vai ter 4, 5 casas. É o que a gente vai trabalhar ali, com 4 casas, 3, 4 casas, para esses parâmetros de Van der Waals. Porque
Quanto mais casa, mais aproximado eu vou ter o valor ali. Mais aproximado do meu valor eu vou ter, certo? Então, tá aí essas tabelas aí com esses valores. Eu quis só falar do dióxido de carbono, vocês vão ver por quê. 3,59 e 0,043. Próximo. Aqui outra tabela aqui do coeficiente. Pronta. C2H4. Isso aqui é o que a gente bota no carro, não é não? Aqui é etanol. Etanol, C2H4 ali. Então, ó, o coeficiente A dele é 4,552. E o coeficiente B é 5,82, certo? Aí tem vários outros. Aqui o CO2, ó, aquilo que eu lhe falei, né? O dióxido de carbono, 3,610. Ele já dá pronto aqui para você. E 4,29. Isso aí já dá os coeficientes prontos. Mas um cara lá foi lá e calculou os coeficientes, né? Mas o bom é que está pronto, a fórmula não muda, é sempre a mesma coisa, então está lá. O CO2 está isso. O CO2 não é um gás perfeito, né? Então, a gente vai ver mais para frente, é isso aí. Pronto, chegou onde eu queria. Na verdade, gente, em alguns slides estava botando a ATM só. Aí eu consertei aqui, que quando a gente modifica, aí sumiu. Estime o volume molar, o VM, volume molar de dióxido de carbono a 500 Kelvin. A temperatura vai usar em Kelvin, por quê? Porque o coeficiente aqui, tá vendo? O R, a constante, está dado, a temperatura aqui, ó, já está mostrando que é em Kelvin. Certo? E a pressão, ó, em ATM. Ó, temperatura em Kelvin, pressão em ATM, a sua constante é esse valorzinho aqui, ó. Aquela tabela da constante vai depender de que eu estou trabalhando em cima da temperatura e da pressão. Eu poderia trabalhar em Pascal, né? Então, mas aí mudaria a temperatura. Então, uns trabalham em Fahrenheit e tal. Então, vamos nessa. Vamos trabalhar em Kelvin. Né? 1 litro é 1 TM cúbico. Isso eu já mostrei aí para vocês, tal. Alguns aí, já mostrei isso. Certo? Mas 1 litro é 1 decímetro cúbico. Vamos lá. Então, vamos usar a nossa equação. Você vê que, lembra aqueles exercícios complexos que a gente fez? Era complexo, vírgula, substituía. Mas aqui os valores são simples, mas é complicado. Então, vamos prestar atenção. Está aqui nossa fórmula. Certo? Ela aqui está deduzida, só que a gente quer VM. Então, a gente vai ter que isolar o nosso querido VM. Temos que fazer isso aí. Tem que isolar VM. Pá. Vamos isolar VM. Ó. Já. O que é que ele pegou? Pegou daqui. Esse daqui, ó. Tirou o MMC entre esses dois caras. O MMC entre esses dois caras é o produto deles dois. Quando você não sabe o MMC entre dois números, é o produto deles dois. Já está pertinho. Se errou, vai conseguir simplificar com o número que está em cima. Mas você multiplicou aqui, você já tem um valor que é divisor comum, certo? MMC, um múltiplo, máximo multiplicador comum aqui, ó, o mínimo. Então, você tem aqui, na verdade, aí multiplica esses dois caras. Aí passa para lá multiplicando. Então, você vai ter VM menos B, multiplicando V ao quadrado, tudo isso aqui que está embaixo, o MMC vai ser a multiplicação desses dois. Se eu passar para o outro lado, vai passar multiplicando. Por isso que aqui, ó, ficou, ó, VM ao quadrado, multiplicando esse cara aqui. Certo? Ó,
Ó, tudo isso aqui. Tá vendo? Aí eu vou de novo, vou parar e mostrar como chegou na fórmula de baixo. Vamos lá. Mostra a cobra, mostra o pau. Vamos arrastar aqui para nosso quadro branco. Deixa eu abrir aqui, deixa eu charear a imagem. Nós vamos ter aqui, ó, pronto. Então, abracadabra, alakazam. Pra. Chegou aí nossa fórmula que estava lá, né? Deixa eu diminuir aqui para poder trabalhar. Aí, quando eu tenho aqui, né? Então, gente, eu tenho aqui, ó. Eu tenho isso aqui. É aquilo que eu falei de colocar em evidência, ó. Isso aqui é distributividade, né? Ctrl Z, ó. Espera aí, gente, deixa eu resolver aqui, se não é problema. Então, voltando para aqui, ó, você vai fazer a distributividade, né? VM vezes esse P que está aqui, ó, gente. Esse P que está aqui, ó,
multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo, não é isso? Não é? Então, eu vou ter aqui, ó. VM vezes VM ao quadrado vai ficar o quê? VM ao cubo. Certo? Esse aqui, esse vezes esse. Esquece o P agora, eu vou passar ele para lá. E depois esse vezes esse, certo? É isso que eu vou ter. Então, vai VM vezes VM ao quadrado dá VM ao cubo. Menos B vezes VM ao quadrado. O P vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar RT VM ao quadrado sobre P, que o P passou dividindo, menos VM vezes A dá menos VM A. Como o P vem dividindo, eu boto o P aqui. VM B menos, com menos dá mais, B vezes A, então vai ficar mais AB. E o P, que passou dividindo, também divide aqui. Eu quero isolar VM, certo? Eu vou passar todo mundo para frente. O que é que vai acontecer? Eu vou ter, ó, VM ao cubo menos B VM ao quadrado menos RT VM ao quadrado sobre P mais VM que multiplica AP, A sobre P, certo? Menos AB sobre P, tudo isso igual a zero. Passei todo mundo para frente. Ó, nesse coeficiente aqui do meio, tem VM ao quadrado, não tem aqui e não tem aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência. Então, eu vou ter aqui, repito, VM ao cubo. Se eu botar, ó, tem menos aqui, então vou ficar menos VM quadrado. O que é que sobrou dentro do parênteses? Quando eu tiro aqui, se eu tirar VM quadrado, vai sobrar P. Mas, se eu tirar VM aqui, vai sobrar RT sobre P. Mais VM, que multiplica AP menos AB ao quadrado, ou AB sobre P, igual a zero. Ó, foi daqui que veio, tá vendo? Então, surge essa equação. É essa mesma aqui. Ó. A diferença é que o VM aqui ele botou atrás, eu só botei na frente, certo? Que nem aqui. Então, ficou essa equação aqui. Tudo bem? Agora, esse valor R você foi dado na questão. O R, lembra o Rzinho? Qual é o valor? A questão falou um CO2. Você lembra lá na tabela de CO2, você sabe o valor de B, certo? A pressão aqui você também sabe, que é 100 atm, certo? E o T também tem lá na questão, que é 500 Kelvin. O A você sabe, tem lá na tabela, a pressão é 100 atm, você tem A e tem B e tem P, certo? Então, só vai ficar de incógnita, ó, o VM, gente, certo? Esses valores todos estão dados na questão, é isso que eu estou alertando para vocês. Ó. Isso tudo aqui está na questão, já tem na questão. Então, agora, vamos para lá.
botar o nosso slide. Então, ó, pá, tem aí a fórmula deduzir. Aí o que acontece? Aquilo que eu falei, ó, você tem um coeficiente de A, está lá na tabela, que é 3,592. Eu peguei uma tabela Marx completa, que tem os valores aí, certo? E B é esse valor. A constante, aqui eu já fiz a conta da constante vezes a temperatura, que é 500, sobre P, que é 100, vai dar 0,410. Só foi para diminuir a conta. Mas isso aqui você vai fazer, ó. Aquele valor lá de R, né? Ó. Ó, tá vendo? R, esse valor. Ok, ó. 500 CO2 tem lá na tabelinha, ó. CO2. O A é 36110. Eu peguei um valor lá, esse valor é aproximado. E o B é 4,29, vezes 10 a menos 2, ou seja, é 0,0429, que é a 10 a menos 2. Voltando para a nossa questão. Então, RT sobre P, você fazendo a calculadora, vai dar esse cara aqui. Então, esses valores aqui, para não demorar muito, eu já deixei pronto, certo? Aqui. Ó. B mais... O B é aquele valor da tabela, tá? Quando substituído a esse valor aqui, certo, gente? Porque esses caras são os caras que estão multiplicando lá na fórmula, lembra? Ó? Eu preciso saber o valor de B mais RT sobre P. Eu preciso desse valor. Eu preciso do valor de A sobre P e preciso do valor de AB sobre P. Foi o que eu fiz. Eu fiz essas continhas aqui, ó. B mais RT sobre P, ó. Ó, RT sobre P deu isso. B é esse cara aqui. Aí, quando botar, aí aumentou lá, justamente, aí ficou esse valor aqui, certo? 0,456. Porque o B está 10 a menos 2. Eu vou correr duas casas. Então, vai aumentar 43 aqui, ó. Vai aumentar 0,043, ó. 0,410 mais 0,043. Só vai aumentar aqui, ó. 43 aqui. 10 mais 43 dá o quê? 53. Por isso ficou 0,453. Tranquilo? Vocês estão entendendo? Aqui são contas. A sobre P dá 3,61 vezes 10 a menos 2. Certo? Que é 0,0361. A sobre P. Porque A está aqui, esse valor dividido por 100, certo? Que é o ATM, vai ficar esse cara aqui. Por isso ficou 10 a menos 2, porque foi dividido por 100. AB sobre P dá 10 a menos 3, certo? Aqui sobre 100, o valor de A é grande, mas o valor de B é bem pequeno, que é 0,0 alguma coisa, quando multiplicado vai dar pequeno. AB dividido por P vai dar esse valor. Em casa, vocês testam aí as contas, vocês fazem a conta. Pega o vídeo e refaz a conta. Certo? Então, ó, pronto. Substituindo naquela equação, aquela lá do VM, ó, eu chamei VM de X. Esse cara nós temos o número, certo? Esse cara nós temos o número, vai multiplicar X, ó, então vai ficar X ao cubo, X quadrado, X e sem X aqui. Tá. Então, primeiro esse valor multiplicando o quê? X quadrado, ó. Olha ele aqui, ó. Ó, esse valor, que é B mais RT sobre P, multiplicando X quadrado. É menos isso aqui. Beleza? Quem está multiplicando X é A sobre P. Aqui o valor de A sobre P, esse cara aqui. 3,61 vezes 10 a menos 2. Por isso que ele está multiplicando X. E quem é esse valor aqui? É AB sobre P. 1,55 vezes 10 a menos 3. Então, eu substituí tudo isso na equação. Que legal, né? Aí, agora, é só vocês tirar a equação de terceiro grau. Todo mundo aprendeu aí na equação de terceiro grau, né?
tirar 3 raízes? Quem aprendeu, levanta a mão. Ninguém levanta. Ninguém levanta, gente, porque raramente se dá a equação de grau 3 para você fazer na escola. Na escola, você faz por tentativa, tem as fórmulas lá, né? De Newton e tal. Aí vai por tentativa. Mas aqui a gente tem muito número quebrado. O número está bem quebrado. Esse número aqui tem 3 casas decimal. Para esse número ficar redondo, inteiro, eu multiplicaria isso tudo aí por quanto? Hã? Hã, gente? Para tirar ali as 3 casas, ó. O número ali de 3 casas. Multiplica tudo por 1000. Ó. O zero aqui não vai fazer diferença. Numa equação, você multiplicar todo mundo por um número, não dá diferença, porque é igualou a zero, certo? 0 vezes isso. Então, ó, eu multiplico esses caras tudo aqui, eu multiplico por 1000, né? Multiplicando por 1000, como é que ficaria essa equação? Deixa eu puxar ela aqui, só um minuto. Vou pegar ela aqui. Copiar. Vamos ao nosso quadro. Chareando a imagem, nós teremos isso. Se eu multiplicar por 1000 aqui, vai ficar o quê? 1000 x ao cubo menos, ó, 3 casas, né? Vai ficar 4, 5, 3, x quadrado. Se eu multiplicar isso por 1000 aqui, ó, deixa eu multiplicar uma casa aqui, vai ficar o quê? 10 a menos 2, quando eu multiplico por 1000, só sobra uma casa, só sobra 10. 10 vezes 3,61 dá quanto, José Nildo? 10 vezes 361. Peraí, deixa eu fazer a conta. Ó, 10 vezes 361. Viu aí? Porque o conhecimento lá do Fundamental 2, todo número multiplicado por 10 só vem uma casa, ó. Então, vai ficar, ó, 36,1x. Certo? Oh, é por 1000, né? Eu vou tirar esse vírgula 1 aqui, que esse número aproximado, eu vou deixar 36, só para não encher o saco. 3.610 é isso mesmo. Né? Ctrl Z. Eu vou deixar 36, só para o número não ficar quebrado, né? 36x. E aqui, 36. Eu vou botar 361. Eu vou aumentar um zero aqui. E vou aumentar um zero aqui. Eu vou multiplicar por 10.000. Pronto, 361. Porque aqui, ó, quando eu multiplico 10.000, isso aqui vai ficar 15,5. Certo? Mais 15,5. Certo? Porque 10.000, eu vou correr uma casa, pá. Eu vou tirar completamente a vírgula, que eu quero que o número fique inteiro. Tudo isso aqui igual a zero. Então, eu vou multiplicar por 100.000. 100.000. 100, 0, 0, 0. 100.000 menos 4, 5, 3, 0, 0, x quadrado, mais 3.610x
mais 155, igual a zero. Aqui é uma equação, gente, ó, desculpa aqui, faltou o x ao cubo. Isso é uma equação de terceiro grau, certo? Mas, Sandro, como é que eu resolvo uma equação de grau 3? Eu só vou falar. Fica essa equação aqui, certo? Vamos deixar ela em stand-by. Daqui a pouco a gente pega ela. Vou abrir aqui um site. Vou charear aqui. Se quiser, vou deixar o endereço do site, se vocês quiserem visitar. É legal. Aparece aí, né? Apareceu no seguro. É um site pouco usado, então aí às vezes os programas dizem que não é seguro, mas eu vou botar o site aí para vocês. Esse site que eu estou usando. Aqui, ó. Fórmula de Cartano-Tartaglia para equação de terceiro grau. Lá não tinha, lá, ó, você provavelmente conhece o procedimento para resolver uma equação de segundo grau. Lá em coeficiente real. Né? Todo mundo lembra, todo mundo conhece a fórmula de Bhaskara, né? Lá do segundo grau. Agora você conhece a fórmula como a de Bhaskara para resolver uma equação de terceiro grau? Ó, o que é que acontece. Os procedimentos populares combinam o uso da relação de Girardi. Ele vai usar as relações de Girardi, né? A soma das raízes e os produtos das raízes. No terceiro grau vai ter o produto 2 a 2 das raízes. Então, vai ser B sobre A, C sobre A, D sobre A. Aí vai ter uns coeficientezinhos. Então, vai ter... Se é de terceiro grau, tem que ter 3 raízes. 3 raízes é o número que zera a equação. 3 raízes, né? Lá de segundo grau, você achava x' e x duas linhas. Tudo bem? X' duas linhas. Você via essas equações lá na escola. Nesse caso aqui, na equação de terceiro grau, você vai ter que fazer, ó, é a montagem, ó, x ao cubo, o número que está multiplicando x quadrado, o número A1 que está multiplicando x e o número que está sem x, que ele chama de coeficiente a zero. Ele diz que você vai ter que precisar achar 4 constantes auxiliares. Você vai ter que achar Q, R, S e T. Certo? T é em cima das 3 anteriores, perceba, né? Como é que eu acho o Q? Você vai multiplicar 3 vezes o valor que aparece aqui, menos o valor que aparece aqui ao quadrado. Deixa eu aumentar aqui. Então, ó, é isso aqui. Né? Para você achar o R, vai ser 9 vezes esse aqui, menos 27, que multiplica esse número que está sem x, menos 2 vezes o coeficiente, né? O A2, esse cara aqui, ao cubo, sobre 54. Isso que eu faço para achar o R. Para achar o S, é em cima de Q e R. Quem é S? É a raiz cúbica de R mais Q, isso aqui ao cubo, mais isso aqui ao quadrado. E para achar T, vai ser R, né? A raiz cúbica de R menos isso que está aqui dentro, certo? Então, achei ST. Usando QRS e T, obtemos as 3 raízes. A primeira raiz vai ser S mais T menos 1/3 do coeficiente A2. X2 vai ser isso aqui
menos meio, ST, que você achou lá em cima, menos 1 sobre 3A2, mais 1 meio, raiz de 3, S menos T, I, porque a raiz é complexa, certo? Ok? Se o coeficiente der zero, então isso aqui, ó, S for igual a T, as raízes são 3 raízes reais. Se S for diferente de T, certo? Se S for diferente de T, as raízes são todas reais, ok? Então, você tem justamente esses caras aqui. No caso, quando você tem um polinômio de grau 2, ou as duas raízes dá reais ou as duas dá complexa, quando dá raiz, quando o delta dá negativo. Quando tem terceiro grau, uma certeza que uma é um número real. Essa é a certeza. Todas ímpares, você tem certeza que ali tem um número real, não tem um número complexo. Se ela tiver a quinta, a terceira, ela vai ter uma raiz real. E é essa raiz real que nós queremos. Ela. Só que eu fui bonzinho com vocês. Né? Vocês não vão precisar Cartago, Targaryen, né? Nosso Tutler. A gente não vai precisar usar Cardano Tartaglia para essa equaçãozinha para achar de equação de terceiro grau. O que é que eu vou fazer? Existe um site chamado Calculadora On que faz, ele tem um algoritmo que ele consegue, ele usa esses algoritmos, essas coisinhas aqui, ele já consegue calcular. Olha ela aqui, pá, a mágica. Tadã. Certo? Vou jogar aqui também para vocês esse site, que é para achar raiz de grau 3. Ok? Tudo bem? Até aí tudo ok? Então, ó, vai ser mais fácil agora. Vocês têm um site para achar raiz 3. Vou botar no chat aí para vocês. Então, aí com essa calculadora, aí agora a gente volta lá para nossa conta, nosso coeficiente. Eu vou voltar para o site, mas eu quero que você veja o que a gente achou naquela equação grandona lá. Né? Voltando para o quadro branco, os coeficientes, o primeiro foi 100 mil, o outro foi 45.300, 3.610 e 155. Esses caras que a gente vai botar lá, certo? Ó, tá o de x ao cubo, pá. Vou botar lá agora. Vamos lá. Primeiro foi 100 mil. Então, 100, 2, 3, 3 zeros. O outro coeficiente foi 45.300. 45.000 e 300. Vocês estão vendo aí, gente, essa tela? Tá vendo aí, cara? É da calculadora. Tá na calculadora, né? Sim. Aí. Vamos para o outro. 3.610. 3.610. E o último foi 155. Aí, aperta aqui. Ping. Que coisa linda de Jeová. Olha, gente, que legal. Duas raízes complexas, certo? Tá aqui elas. As raízes complexas. E uma raiz, aqui nossa raiz, ó. 0, aqui tinha que botar menos, né? Acho que o segundo valor é negativo.
Menos, né? Deixa eu ver com menos. Aí ele muda. Certo? Menos. O menos é aqui, deixa eu só conferir. Menos 45.300. Menos 45. Ele não sai. Entrada negativa, eu vou botar positiva, certo? Vou trocar aqui, porque era menos. Então, aqui a parte real deu 0, porque é negativa, que eu botei mais aqui, certo, gente? A fórmula aqui. Então, dá 0,3659. Eu aproximaria para quanto? 0,366. 366. Para aqui. Ups. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, olha lá, jogando na equação. Tá. Ó, o VM deu 0,366 decímetro cúbico por mol. Certo? E se fosse um gás perfeito, daria 0,410 dm por mol. Agora, o exercício para vocês é fazer ele como eu faria a conta para um gás perfeito, com o CO2, se ele fosse um gás perfeito, para achar esse 0,410. Exercício agora, ó. Vou dar 10 minutos. Certo? Calcular um gás perfeito. Ó, eu já estou dando resultado. Ó. Então, ó, lembrando, aqui os dados para você. Agora você vai calcular como se fosse um gás perfeito. Aquela fórmula, Lisandra, que você decorou, que lembra uma senhora, gente boa. Aí, Vinícius, ó. Olha, Vinícius, para você jogar duro aí. Vamos fazer, vamos tentar fazer aqui. Lembre-se que você quer achar o quê? VM. Certo? VM. VM pode ser substituído por quem? V sobre N. Será que na apresentação aqui eu posso riscar? Posso. Ó. Espera aí.
botar aqui só. Ó, a dica. Ó. Lembra lá, a fórmula é o quê? PV é igual a NRT, né? Uma puritana viajante nunca retorna triste. Lembra que eu ensinei? A outra dica que eu dou é o quê? Que V sobre N é igual a VM. Eu quero que vocês encontrem VM. 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 É o volume do gás ideal. Pela fórmula do gás ideal, ó. Você acha VM. Nesse caso, o gás não se comporta. Se na questão ele falasse que se comporta como um gás ideal, você usaria essa fórmula aqui direto, certo? Mas só que aqui na questão está dizendo que ele se comporta como Van der Waals. Então, eu estou pedindo, se ele se comportasse como um gás ideal, que é essa fórmula aqui, né, um gás perfeito, quanto daria o valor do volume molar dele? Eu dei a resposta, agora vocês têm que me dizer o que é que vocês usarem. Mário fez, Lisandra, Carla. Quem, professor? Oi? Ah, me chamou, foi? Não, eu estou falando para calcular Sim. o volume molar do gás se ele fosse ideal. Na questão que nós fizemos, ele é um gás que se comporta de Van der Waals. Van der Waals ali, nós usamos os coeficientes. Aí tem uma tabela, aí a gente usa A e B, certo? Mas, no caso aí agora, eu disse que se ele fosse um gás ideal, quanto seria? Nós já encontramos lá por Van der Waals, não foi? Por Van der Waals, ó. Ó, um gás por... Se ele fosse por VM, né? Isso aqui, se ele fosse por VDW, né? VM, nós encontramos lá, foi 0,366, né? DM cúbico por mol. Isso
Se ele se comportar Van der Waals. Eu digo, e agora, se ele se comportasse como um gás perfeito, quanto daria esse volume molar? Por que eu estou dizendo isso, gente? Até quando você vai fazer um concurso, se você sabe que a conta é grande ali, e aí você já sabe que num gás perfeito, ele vai ter o máximo volume de gás. Então, vai ser um valor abaixo daquilo ali. Porque a conta é bem fácil de fazer. Quanto deu aí? Mário Vinícius. O pessoal sextou aí na minha aula, hein? Sextou, hein? Bem, gente, aí, já deu um tempo aí para vocês responderem. Ó, a primeira coisa que você vai ver aqui é o seguinte, ó. Né? Ó. Esse carinha aqui, ó. V e N. Eu preciso que ele fique V sobre N. Então, eu vou pegar ó, o N que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter Vn é igual a RT. O P que está ali, multiplicando, vai passar dividindo. Certo? Então, quem é V sobre N? Né? Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o mesmo que VM. Olha por gás ideal como é rapidinho. Vai ser RT sobre P. Então, R é 0,08206. Né? Vezes a temperatura, que é 500, sobre a pressão, que é 100. Esses dois zeros daqui, eu corto com esses dois zeros. Esse cara aqui vezes 5. Quanto é 4 vezes 5, Jesus? 20. 20. 20 começa com que número? Com 2. Com 2. O que 2 é de 4? Metade. Metade. Então, todo número multiplicado por 5 é a metade desse número com uma casa decimal. Então, se eu vir uma casa decimal, vai ser o quê? 0, vírgula. Qual é a metade de 8.206? 4.103. Ah, eu gosto de multiplicar por 5. Adoro. Adoro. Então, aí, tá vendo? Que legal, né? dm cúbico por mol. Ó, que legal. Isso aqui nós fizemos o volume molar usando do gás perfeito. Então, olha o valor que deu aqui. Certo, gente? Ó, a formulazinha e tal. Eu não vou botar isso no slide, vai ficar muito sujo. Então, vocês vão ter que printar aí, ó. Ou assistir o vídeo e printar lá no vídeo. Vou dar pause, ó. Pronto, aí você printa nessa hora aí.
Então, ó, justamente esse valor do gás perfeito, ó, 0, ele não usou a quarta casa que nem eu ali, ó, né? O meu deu 04103, né? E o dele deu 4100. Então, é mais ou menos o comportamento desse gás se ele fosse perfeito. Certo, gente? Ok. Então, tchau, né, professor? Uma boa noite para vocês. Um bom final de semana. Se beber, não dirija. Ninguém pode beber, não, professor. Os bares tá tudo fechado e o povo sem dinheiro. Né? É igual quando no começo da pandemia que a gasolina ficou barata. A gasolina só fica barata quando o cara não pode viajar. Né? Justamente. Mas falando em gasolina, não tem quem aguente, não, ó. Uhum. O preço do combustível, não tem porra. Na verdade, de tudo, né? Tudo tem. Hã? Se ninguém produz. Rapaz, gente... o preço do. Na realidade tá tudo caro. Tá tudo caro. 1 quilo de carne hoje tá. Tá me ouvindo? 1 quilo de carne hoje tá custando R$38. Não tem quem aguente, pô. 1 quilo. Né? Boa noite aí, bom descanso. Boa noite, professor. Aí tem que fazer aí. Olhar com calma aí as questões.